Hoje eu quero falar, baseado na vida de Josué, eu quero falar não se deixe enganar, consulte a Deus. Amém? O engano, às vezes ele engana mesmo, ele tem aparência de verdade, tem aparência de algo espiritual, de algo bom, algo certo, e sempre no engano instiga a nossa cobiça, não é? Essas pegadinhas que tem aí no WhatsApp, se você acessar esse link e você preencher, eu já ganhei um iPhone, eu já ganhei uma viagem para Portugal, eu já ganhei um laptop, eu já ganhei uma camisa da seleção. Se não tivesse essa cobiça ali, eu também quero ganhar, a gente não acessava aquele link. Mas aquele link foi um hacker usando o celular do seu amigo que enviou para você. Aí você pensa assim, puxa, meu amigo falou que já ganhou, eu quero ganhar também. Mas aquilo ali é um hacker que está te enganando, que o seu amigo aparentemente ganhou alguma coisa, mas seu amigo não sabe nem que a mensagem chegou para você, e com esse negócio que vai ganhar uma camisa da seleção, quando vê você está preenchendo, está sendo o link, e esse link colocou um vírus no seu celular. Então engano ele tem uma aparência de verdade, ele instiga a cobiça, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós temos o Espírito Santo. Se parece que vai dar tudo certo e ninguém mais está enxergando, e todo mundo está dizendo para você, vai em frente, mas você não sente paz, você que tem o Espírito Santo dentro de você, não se apresse. Deus pode estar te indicando que é uma fria que você vai entrar, então não se deixe enganar, consulte a Deus. E eu quero falar isso baseado em Josué. Josué é uma pessoa na Bíblia muito, muito admirável. Ele andou 40 anos com Moisés no deserto e não teve nenhum senão contra Josué. Josué cria em Deus, andava com Deus, tinha certeza que os gigantes podiam cair, Josué e Caleb, que eles podiam conquistar, e o resto do povo não tinha essa pegada de fé, de fidelidade, de andar com Deus, mas Josué teve. Chegou um determinado momento que Deus falou que Moisés ia morrer, ele não ia atravessar o Jordão, e que o Josué ia continuar esta obra. Diante de todo o povo, Moisés endossou a vida e o ministério de Josué, e Josué ficou então com a incumbência de fazer o que nem Abraão fez e nem Moisés fez, que era conquistar a terra prometida. Agora, o que eu vou falar é passível de muita confusão e de pessoas fazerem conclusões muito erradas. Eu preciso explicar direito, não adianta eu fingir que o assunto não existe, porque só vai te atrapalhar ao longo da vida. Só tem 2 ocasiões em que Israel, ao entrar na terra prometida, tinha que matar todo mundo, matar mulheres, crianças, animais, quando também não tinha que queimar tudo. Essa matança, que é esta situação, e a outra dos amalequitas, são muito especiais, faziam parte de um juízo de Deus sobre Canaã, porque Canaã era uma terra de abominações sexuais, até com animais, com demônios, com sacrifício humano e sacrifício de crianças. Não foi uma coisa de um dia. Quando Deus falou com Abraão, 470 anos antes de Josué, Deus disse que a sua descendência será escrava no Egito, eu os tirarei do Egito, e aí eu darei para você a terra de Canaã, para a sua descendência. Eu farei isso nessa ocasião, quando a medida de iniquidade dos amorreus eram um dos povos de Canaã, mas todos os povos de Canaã tinham a mesma cultura. Ou seja, eles já estavam matando criança nos dias de Abraão, e eles continuaram matando crianças por mais 470 anos, quase a idade aqui do nosso Brasil, né? Quando ele foi descoberto pelos portugueses, eles continuaram matando, porque Deus é compassivo, Deus estava dando oportunidades. Nos dias de Josué não tinha mais oportunidade. Aquelas abominações tinham que ser extirpadas da terra de Canaã, matando todo mundo. Está no texto, é bem claro, eu não posso ficar dando volta ou te enganando. Eles tinham que matar todo mundo, era um juízo de Deus,
ou aqueles povos eram exterminados, ou a matança de crianças e toda espécie de perversão sexual continuaria na terra, fora as injustiças, fora a violência de um para com o outro. Era uma situação que eles tinham que ser exterminados. Eles tinham que ser exterminados até para que a cultura de Canaã não influenciasse Israel. Israel não podia casar com mulheres de Canaã, porque essas mulheres de Canaã criariam seus filhos naquelas abominações. Israel também não podia casar com mulheres de outros povos que tinham outras abominações, porque ele iria se corromper. Israel teria que matar todos aqueles povos, se colocar na terra e andar com Deus de tal maneira que a presença e o poder de Deus se manifestariam de tal maneira que todos os povos da terra poderiam conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Quando Israel entrasse, Israel teoricamente era para acabar com tudo, porque não acabou, eu vou explicar isso daqui a pouco. Era para acabar com tudo. Israel tinha que saber que não era por causa de sua justiça, mas por causa da maldade daquele povo, daqueles povos. Inclusive, se fosse por Israel mesmo, quase que eles tinham que matar os Canaã e matar eles em seguida, porque eles não eram bonzinhos, eles eram rebeldes, eles eram murmuradores, eles também se envolveram com os Baalins. Se você puder abrir em Deuteronômio capítulo 9, eu vou ler uns versos para você na NVI. Eu estou dando aqui um contexto para você entender as batalhas de Josué quando ele consultou a Deus. O meu assunto mesmo é: não se deixe enganar, consulte a Deus. Josué consultou, teve inúmeras vitórias, e ele teve 2, 3 distraídas, na verdade, com consequências lá para o futuro. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Mas eu preciso ler isso aqui, Deuteronômio 9, verso 4. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Ou seja, Israel, não é por causa de sua justiça, mas é por causa da maldade daqueles povos que eles serão expulsos diante de vocês. Verso 5: não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, desses povos, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor seu Deus as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não foi por causa de vocês, não é por causa de sua justiça, é por causa das abominações desses povos que eles teriam que ter sido exterminados. Verso 6: portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta terra boa, para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Então Israel teria que entrar, exterminar, não era por causa de sua justiça. Naquele momento Israel era instrumento de Deus para eliminar aquelas abominações, para que os descendentes de Abraão morassem naquela terra sem aquelas abominações. Isto não aconteceu. Eu vou explicar já, porque eles deram bobeira. Isso não aconteceu, mas para você entender por que eles deveriam ter exterminado, como orientação de Deus, o que não fizeram. É nesse contexto que 470 anos depois de Abraão, o Senhor já havia dito para Moisés que ele não cruzaria o rio Jordão, e Josué, com aquela geração, e Calebe, ele cruzaria o rio Jordão, e o Senhor daria para esta geração a famosa terra prometida. Lá vinha então Josué, eles já tinham ganhado dos reis amorreus Seom e Og antes do Jordão. O Senhor falava com Josué, porque Josué andava com Deus. Josué ouvia a voz de Deus e discernia a vontade de Deus,
Por isso Josué, ao consultar a Deus, tinha direções bem específicas. Deus até disse para Josué que ele seria exaltado entre o povo, porque Deus primeiro falaria com ele falaria com os sacerdotes, falaria com os líderes. Depois a palavra do Senhor, ao se cumprir, eles respeitariam Josué. Josué é um homem de Deus mesmo. Quando Deus fala, quando Deus revela, acontece. E assim então ele tinha um respeito, porque ele ouvia a voz de Deus, ele consultava o Senhor, e consultando o Senhor ele foi muito vitorioso. Deus deu detalhes para Josué. Josué, você vai atravessar o Rio Jordão em terra seca, e será assim. Você coloca os sacerdotes carregando a arca, 900 metros na frente do povo, e você vai andando com o povo. Quando os sacerdotes colocarem o pé, quando chegarem no Rio Jordão, eles param. Naquele momento o Rio Jordão estava com 30 metros de largura. O texto deixa claro que era a época da enchente. O rio estava muito largo. Os sacerdotes colocaram o pé, chegaram perto, pararam. Em seguida eles entraram no Rio Jordão, ali na margem, colocaram o pé nas águas, e na mesma hora as águas do Rio Jordão foram represadas num lugar mais distante, e o rio passou a secar, até que secou completamente. Eles atravessaram em terra seca, como Deus tinha falado. Deus tinha falado, porque ele andava com Deus, ele consultava Deus. E a consulta ao Senhor e as direções do Senhor, elas não pararam. Depois que ele atravessou o Rio Jordão, que ele acampou em Gilgal, o Senhor disse para ele que ele deveria circuncidar todos os homens, porque era um sinal da marca da aliança que eles tinham, e era nessa aliança que, pela graça de Deus, eram salvos. Era por esta aliança que eles ganhavam uma terra, e não pela bondade deles, pela necessidade de exterminar aqueles povos, e a necessidade que Israel não fosse um povo idólatra, para que fosse instrumento de Deus na face da terra. Atravessou o Jordão, acampou em Gilgal, veio a direção de Deus: circuncide todos os homens, porque ele andava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele buscava Deus, ele consultava Deus, vinha a voz de Deus. E aí ele circuncida todos os homens, eles celebram a Páscoa, e aparece para Josué um anjo guerreiro, mesmo com espada, com tudo mais. E o anjo guerreiro fala para ele: olha, vai funcionar assim, vocês dão uma volta por dia ao redor de Jericó por 6 dias, no 7º dia vocês dão 7 voltas, quando os sacerdotes tocarem o chofar, as trombetas, vocês gritam, e nessa hora a muralha vai cair. E foi exatamente assim. E por que dava tão certo? Josué andava com Deus, ouvia a voz de Deus, consultava Deus. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Foi consultando a Deus que ele atravessou o Jordão. Foi consultando a Deus e ouvindo a voz de Deus que ele circuncidou os homens. Foi ouvindo a voz de Deus que eles fizeram exatamente como Deus orientou, e as muralhas de Jericó caíram. E ele continuou, em termos gerais, consultando a Deus, e ele foi um homem muito, muito vitorioso nesse processo. Bom, por fim, ele derrotou 2 confederações de reis ao longo de alguns anos, e ele ganhou, ele teve possibilidade, tinha território suficiente com essas 2 grandes vitórias, de dividir a herança entre as 12 tribos, mas ainda havia mais terra para ser conquistada. Mas ele conquistou terra muito grande, assim, muito extensa, muito vasta, porque ele andava com Deus, Deus falava com ele, ele consultava Deus. Já já eu entrarei nos detalhes. Ele fez uma aliança com os Gebionitas que ele não deveria fazer, e os reis que iam lutar contra Josué, com a ajuda dos Gebionitas, ficaram muito bravos, e eles se reuniram para lutar contra os Gebionitas.
o rei de Salém, a antiga Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax e Deber, e o rei de Eglon. Uma confederação de reis se juntou contra Josué, mas Josué consultava Deus. Josué ouvia a voz de Deus. Em termos gerais, Josué não entrava em fria, ainda que ele deu uns furos, que eu vou falar já já. Em termos gerais, ele não entrava em fria. Se você abrir em Josué capítulo 10, verso 8, é quando Josué tem a direção de Deus para lutar contra essa primeira confederação de reis. Josué 10, 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha até Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Agora Josué vai ter uma vitória militar muito grande, porque ele está lutando contra 5 reis, 5 exércitos, mas ele tinha a direção de Deus. A direção de Deus é: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Porque quando você estiver no plano e no caminho de Deus, de algo que Deus quer realizar, Deus também faz coisas grandes, Deus também faz coisas diferentes, porque ele estava na direção de Deus. Veja aí o verso 10. E o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Deus disse que eles iriam então ganhar, e agora o Senhor está com eles para fazer com que o inimigo se torne mais vulnerável e para Josué ganhar. E Josué estava ganhando, porque ele não se deixou enganar, ele ouviu a Deus e ele estava ganhando de braçada, assim, tipo um 7-1 na Alemanha, assim, não é? Aquela ganhando de braçada, naquela moleza. E aí uma turma começou a fugir. Se você consultar a Deus e você estiver no plano que Deus quer e na vontade de Deus, não é que não vai ter luta, não vai ter dificuldade, mas Deus é com você para te dar aquela vitória. E o Senhor confundiu. E o Senhor também fez uma segunda coisa em cima daqueles que estavam fugindo. Veja o verso 11. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para a Seca, do céu o Senhor lançou sobre ele grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Josué venceu uma confederação de reis, porque ele não se deixou enganar, ele consultou a Deus. Você já ouviu falar dessas chuvas de pedra, mas pedra grande mesmo, desse tamanho assim? Vocês já viram nos jornais ao longo dos anos? É raro, mas tem. Lá nos anos 82, por aí, 81, 80, deu uma dessa na Alemanha, mas destruiu tudo quanto era carro, porque descia pedra desse tamanho do céu. Já aconteceu em outros lugares, mesmo no Brasil, não é muito normal. Mas quando tem chuva de pedra é bom você não ficar andando, porque você não sabe qual que vem por aí. Tem umas bem grandes, tem umas que descem do céu bem grande. E desceu sobre eles granizo do grande e matava essa turma que estava fugindo. Lembra que eu te falei? Eles tinham que ser exterminados por causa das abominações. Josué estava vencendo uma confederação de reis, porque Deus havia confundido. A turminha que estava viajando, que estava fugindo, caiu pedra grande na cabeça deles. Mas eram 5 exércitos. Ele tinha que continuar lutando ali vários dias. Veja no verso 12. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aishalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está no livro de Jassar.
O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Ou seja, consultando a Deus, Deus era com Josué. Confundiu uma confederação de reis, mandou granizo pesado sobre eles, e para que Josué continuasse lutando, o Senhor também deteve o sol e a lua. Naqueles dias, quando eles escrevem esse texto, eles sabem que o sol parou, porque eles não sabiam nem que a terra era redonda, eles nem sabiam que tinha tantos continentes na terra. Eles pensavam que a terra era plana e não sabiam quão grande era a terra. Então, Senhor, para o sol aí. Aparentemente o sol havia parado. Hoje a gente sabe que Deus, na verdade, parou um movimento de rotação da terra. Deus parou a terra. E aí, se a terra não girar, não tem dia, não tem noite. Mas como a terra dá um giro em torno de si mesma em 24 horas, aí tem dia e tem noite. Para o sol, Deus parou a terra, mas que ficou clarinho, ele pôde lutar e vencer, porque ele havia consultado ao Senhor. Tendo ele feito isso, então foi possível para Josué, em seguida, veja que esses 5 exércitos saem atrás dele, mas eles deixam cidades para trás. E deixando cidades para trás, às vezes até muradas, após a vitória militar, essas cidades não tinham mais exército. Aí, terminando a guerra, Josué vai contra Maquedá, Líbana, Lax, Eclon, Hebron, Debir, Orã, e conquista todas essas cidades de uma vez. E assim, nessa primeira grande vitória militar, ele consegue bastante território. Josué 10:40, leia aí comigo. Assim Josué conquistou, Josué 10:40, assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefalá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. E derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região do Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis, e conquistou as suas terras numa única campanha militar. Pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Foi assim que Josué atravessou o Jordão com a terra seca. Foi assim que Josué parou em Gilgal e circuncidou todos os homens, porque o Senhor falou que era para se reconsagrarem a Deus antes da queda de Jericó. Foi assim que eles deram uma volta por dia ao redor de Jericó, e 7 voltas no último dia, quando eles gritaram, após as trombetas soarem, os chofars soarem, eles gritaram e as muralhas caíram. Foi assim que Josué venceu a primeira grande confederação de reis, nesse empreendimento que era para ter exterminado todos os povos de Canaã. Bom, quando ele fez aliança com Gibeon, 5 reis vieram contra ele. Quando ele venceu 5 reis, aí os demais reis falaram assim: ou vai todo mundo contra esse homem, ou ele vai acabar ganhando da gente. Aí reis do sul, do leste, do oeste, o rei de Azor, de Madum, Siron, Aquisaf, fizeram uma aliança agora ainda maior. Consulte a Deus, não se deixe enganar. Deus havia dito para Josué que ele iria sim conquistar a terra prometida. Se ele consultasse a Deus e andasse com Deus, tendo direções de Deus, ele sempre teria vitórias espetaculares. Josué 11, verso 5, agora, verso 6, na verdade, agora a confederação é muito maior.
11, verso 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. E você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. E todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. O que o Senhor estava dizendo? Que naquela primeira expedição militar desta confederação de reis muito maior, ele ia ganhar moleza, mas eles eram uma confederação muito grande. Depois ele continuou lutando contra essa confederação por muito tempo. Leia aí no verso 18. Guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Ele teve uma primeira vitória militar. Contra uma confederação. Ele teve na primeira batalha contra uma segunda confederação, uma vitória também muito espetacular, mas eles tinham mais exércitos, mais cidades, e ele continuou guerreando até que ele conquistou esta segunda confederação, e agora ele tinha terra suficiente até para dividir a herança, ainda que tinha sobrado mais terra. Josué 11, 21. Naquela ocasião Josué, isso aqui é bonito porque aqui é quando ele ganha também dos gigantes. Lembra que lá no livro de Números, Moisés manda 12 espias, 10 voltam falando que não vai vencer, só Josué e Caleb que diz vai vencer sim. 40 e tantos anos depois ele vence os gigantes. Josué 11, 21. Naquela ocasião Josué exterminou os Enaquins ou Anaquins dos montes de Hebron, de Debir, de Anabe e de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Verso 22. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e Asdote, e alguns sobreviveram. Verso 23. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Tendo ganhado essas duas confederações, ele ganhou território tão vasto que foi possível dar herança para as 12 tribos, mas ainda faltava mais território. No final do livro, ele vai dizer que está idoso, não dá mais para mim. Aí os seus sucessores teriam que continuar esse processo, mas aí eles não continuaram como Josué e não continuaram como Moisés. Em vez de exterminar por causa da maldade e as abominações daqueles povos, passaram a fazer aliança, porque agora eles estavam militarmente muito poderosos. Então os povos os procuravam e se entregavam para ser escravos. E eles fizeram alianças com os povos que eram para ter sido exterminados. Não tendo exterminado esses povos, eles mantiveram as abominações de Canaã na terra, matando crianças e toda aquela sorte de situações que eles deveriam ter sido exterminados. E o resto da Bíblia é isso. O resto do Velho Testamento é isso. Israel, em vez de servir de todo o coração o Senhor, estava servindo uma minoria ao Senhor e uma maioria servia aos Baalins, e não usufruíam para a terra a abundância de bênção que Deus tinha para Israel e de Israel para o mundo, porque eles fizeram alianças com os povos, não Josué. Josué não fez isso. Enquanto Moisés e Josué estavam vivos, o temor deles de Deus e o respeito que eles tinham era tão grande que não florescia de forma alguma o culto a Baal, ou os vários Baalins, que é plural de Baal, não florescia. E florescendo esses cultos, voltava então a ter as abominações que eram para ter sido exterminadas. Então após Josué que eles vão avacalhar, que eles deveriam continuar avançando, exterminando e conquistando. Após Josué eles fazem alianças.
Os povos de Canaã continuam com os baalins, continuam com as abominações, e não demora muito, lá está Israel bem longe de Deus, porque essa não era a orientação de Deus. A orientação de Deus é: essa cultura não pode continuar aqui. Nessa terra tem que ter Israel e a cultura que eu dei nos dias de Moisés, através da lei de Moisés, e não essa cultura de Canaã. Após a morte de Josué, eles vão incorporar a cultura de Canaã naquela terra, e aí é a razão pela qual Israel fica muito longe de Deus. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre, às vezes o servo de Deus dá uma bobeada, não é? Então, às vezes Josué deu uma bobeada. No que ele deu uma bobeada, teve consequências. Ele era uma pessoa muito séria, ele servia a Deus e servia a Deus. Deus falava com ele, ele ganhava de todo mundo. Mas numa distração que ele deu, ele teve derrota militar, ele comprometeu o futuro de Israel, porque ele se deixou enganar, e como era o seu próprio hábito em termos gerais, naquelas ocasiões ele não consultou ao Senhor. Nós temos que consultar a Deus. Se você não estiver sentindo paz, e tem coisa, parece que é tão boa, todo mundo fala para você, vai, mas você não tem paz, mas de jeito nenhum. Mas você tem o Espírito Santo em você, ora, busca Deus, até você saber exatamente o que é para fazer, porque se o Senhor for com você, e se tiver que destruir inimigo, ele faz chover granizo desse tamanho na cabeça deles e acabou. Mas agora, se você inventou que Deus falou, mas não falou, ou você está fazendo concessão à luz da Bíblia, aquele ambiente não é bom, aquele ambiente não é santo, aquela prática na empresa não é santa, aquele relacionamento com aquela mulher também não é bom, mas aí você faz concessões e não consulta a Deus, aí você vai se complicar muito. Nem sempre ouvir conselho é bom. E o meu conselho é esse: ouça conselho, mas dá uma olhada na pessoa. Essa pessoa tem vida de oração? Essa pessoa prioriza Deus? Eu tenho alguma evidência que Deus fala com essa pessoa? Essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Porque tem gente falando para a gente fazer bobagem por aí. Tem pregações no YouTube aí, pastor fazendo sinal obsceno, falando palavrão, e os crentes estão ouvindo. Os crentes estão ouvindo bobagem. E parece que não tem o Espírito Santo para ficar incomodado e falar: ei, essa palavra aqui eu não posso ouvir, esse pastor eu não posso ouvir, isso aqui eu não posso assistir, isso aqui não é muito bom, isso aqui está me colocando longe de Deus, eu não posso estar nessa, porque isso aí vai me levar para muito longe de Deus. Lá nos dias de Moisés, 10 espias falaram: nós não vamos ganhar dos gigantes, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Não era a palavra de Deus, era a palavra enganosa de um homem, eu diria até das forças das trevas, mas não era a palavra de Deus. Numa certa ocasião, Josué também ouviu espias. Josué, capítulo 7, verso 2. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Josué 7, verso 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Essa é uma das poucas oportunidades no livro que Josué não consultou a Deus. Ele tinha uma direção de Deus clara para atravessar o Jordão, clara para circuncidar os homens, claro para fazer o que fez, dando voltas ao redor de Jericó. Ele tinha direções claras para vencer as 2 confederações de reis,
mas aqui ele não consultou o Senhor. Aqui ele ouviu espias que não estavam conectados com Deus, porque se tivessem, eles falariam assim para Josué: Josué, é para a gente ganhar, isso aí é uma moleza, mas eu não sei porque eu não estou sentindo paz nenhuma, vamos orar? Quando você está buscando Deus e andando com Deus, parece que vai dar certo, mas você fala: eu não estou sentindo paz nenhuma, vamos orar? E se eles tivessem orado e consultado a Deus, Deus falaria assim: eu não vou subir com vocês contra Ai, porque quebrou a aliança, aqueles objetos que eram para vir para o tabernáculo ou serem destruídos, foram pegos lá em Jericó, e com essas abominações de Canaã no meio de vocês, não vai ter vitória em Ai. Aí eles teriam ouvido a Deus, que não era para ir, eles teriam ouvido que tinha abominação, eles teriam buscado Deus, Deus teria revelado o pecado de Acã, e eles ganhavam de Ai. Nesse momento eles não consultaram o Senhor. Nesse momento eles foram e perderam. Depois que eles consultaram o Senhor, depois que perderam, preguei isso domingo passado à noite, Josué passa o dia inteiro de oração, prostrado, jogando terra na cabeça, orando, até que Deus revela que tem o pecado, e aí Deus revela o pecado de Acã, aí ele elimina o pecado de Acã, aí ele vence contra Ai. Na segunda batalha contra Ai, ele consultou o Senhor. Na primeira, ele não consultou. Se você abrir Josué 13:13, sem que nós tenhamos muitas explicações, Josué 13:13 está escrito assim: mas os israelitas não expulsaram os jerusitas e os maacatitas, de modo que até hoje continua a viver no meio deles. Olha, mas não era para nenhum deles sobreviver. Por causa das abominações cometidas na terra, era para exterminar todo mundo. Aqui, sem falar nada, sem muita informação, está bem claro que Josué não está consultando a Deus. Nos dias de Josué e de Moisés, o compromisso com Deus era tão grande e a influência que eles tinham sobre o povo era grande, ninguém adorava os Baalins. Mas agora o cerne estava aqui, para lá na frente, quando não tiver um líder com a autoridade espiritual de Josué, esses jerusitas, maacatitas, eles voltariam às suas práticas de Canaã e levando muitas famílias de Israel para essas práticas. Aqui ele não consultou a Deus. Israel não se perdeu nos dias de Josué, mas ele fez uma burrada grande. Ele permitiu que povos que não podiam ficar lá, ficassem. Isso ia ter bastante consequências lá na frente na história. A terceira grande burrada, Josué foi enganado. Josué capítulo 9, os Gebionitas que moravam a 3 dias de Josué, sabendo que ele tinha a ordem de Deus para exterminar todo mundo, e sabendo que contra Josué não dava mais para vencer, militarmente ele estava muito poderoso e tudo acontecia. O rio secava, as muralhas de Jericó caíam, tudo acontecia com Israel, e os Gebionitas falaram: não vai dar para enfrentar isso aí, porque coisas muito sobrenaturais acontecem. Eles colocaram roupas velhas, sandálias velhas, vasilhas velhas, pão velho, foram até Josué e mentiram, falando: olha, nós somos um povo distante, ouvimos falar das maravilhas de Deus aqui, né? Quando você derrotou o rei Seom e Og, ouvimos falar das maravilhas lá no Egito, nós queremos fazer um acordo, mas não podia fazer acordo com o povo de Canaã. Canaã é para exterminar todo mundo, como eu li, por causa das maldades, eles tinham que ser exterminados. Era um juízo de Deus. Naquela terra não podia continuar a adoração a Satanás com sacrifício humano e toda sorte de perversão sexual, inclusive com animais, coisas horrorosas, inclusive com demônios. Era para ter exterminado tudo aquilo ali. Mas agora, não consultando o Senhor, os macatitas, os gessuritas estão com permissão de ficar. No Josué 9, os Gebionitas enganam, e Josué até desconfia. Josué 9, verso 8, eles falam: somos seus servos. Josué 9, 8.
disseram Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? Da onde vocês vêm? Quem tem o Espírito Santo discerne, irmão. Discerne que a coisa não está bem. Discerne que precisa buscar mais a Deus. Discerne que não pode firmar aquele acordo. E não podia, porque as abominações de Canaã permaneceriam ali também por causa dos Gibeonitas, dos Maacatitas, dos Jerusitas e também dos Gibeonitas. Ainda nos dias dele, ele foi permitindo, 2 vezes ele permitiu porque permitiu, esta vez ele foi enganada. Minha palavra para você é: não se deixe enganar, consulte a Deus. Aí os Gibeonitas explicaram: olha aqui nossa roupa, olha aqui o nosso sapato, veja aqui o nosso pão, quando a gente saiu estava quentinho, agora tudo duro. Josué 9,14. Os israelitas examinaram, Josué 9,14, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, só moravam há 3 dias, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com o juramento. Com o juramento a Deus não podia mais desfazer. 3 dias depois eles descobrem, mas não podem matar. Josué falou: nós juramos no nome do Senhor. Na lei de Moisés, se você fizer um juramento como estava na lei de Moisés, não podia ser quebrado de jeito nenhum. Então ele não pôde mais quebrar. Os Gibeonitas se tornaram escravos, eles eram os lenhadores, os que carregavam água para o tabernáculo, depois para o templo. Mas não dá para garantir que dentre as famílias dos Gibeonitas a adoração aos Baalins não continuou com as suas abominações. Então, já nos dias de Josué, os cultos aos Baalins não proliferavam, tamanha sua autoridade espiritual, mas em 2 ocasiões que ele não consultou o Senhor, entre os Gibeonitas, os Jerusitas e os Maacatitas, ele permitiu destruição na geração futura, porque ele não ouviu a Deus. Isso me faz lembrar de uma passagem que tem na Bíblia. Presta bem atenção, faz tempo que eu preguei isso aqui na Bíblia, está gravado lá, está lá no YouTube. O rei Josafá temeu muito a Deus. E nos dias de Josafá tinha um rei nas tribos do norte, 10 tribos, tinha um rei, e Judá tinha um rei. Esse rei é um dos piores reis da história. Ele e sua esposa, Acabe e Jezabel. No final da vida de Josafá, ele faz uma aliança militar com Acabe, e essas alianças eram seladas, com um filho de um casava com a filha do outro e vice-versa. Um príncipe casava com uma princesa e eles se tornavam família, porque agora tinham filhos casados, se tornava uma espécie de família, e assim eles iam honrar o acordo. Josafá permitiu que um dos seus filhos casasse com uma filha de Acabe, chamada Atália. No fim de sua vida, ele não consultou a Deus se aquele casamento tinha que ser realizado. Ele não consultou a Deus se aquilo era bom, porque daquela família que vinha toda a propagação das abominações e as matanças dos profetas. Jezabel matava muito profeta. Então não consultou a Deus e se aliançou com Acabe. Como era no fim da vida, ele morreu. Mas depois da morte de Josafá, por causa de Atália, a filha dele, que casou com um dos filhos de Josafá, todos os filhos de Josafá foram mortos, menos o que casou com Atália. Mas quando esse filho morreu, naquelas violências que tinham ali, Atália assumiu o governo por 6 anos, e ela matou todos os netos e bisnetos de Josafá, com exceção de Joás, porque tinha que ter uma linhagem de Davi até Jesus. Sobrou Joás, porque ele foi ajudado por um sacerdote que temia a Deus, ele foi escondido. Só sobrou um. Todos os filhos de Josafá foram mortos, todos os netos e netas foram mortos, só sobrou um,
porque Josafá não consultou a Deus. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Tem uma situação, tem um acordo para assinar, tem um contrato para fazer, tem um compromisso para assumir, não está sentindo paz, busca Deus, ora. Não é porque as pessoas estão falando vai em frente. Lembra que tinha espias falando nós não vamos vencer os gigantes, e Josafá, e Josué e Caleb dizendo nós vamos vencer os gigantes. Anos mais tarde ele venceu os gigantes. Lembra que tinha espias dizendo vencer de Ai a maior molezinha. Não era a maior molezinha. Se ele tivesse consultado a Deus, o Senhor teria falado, olha, retira a abominação, que eu estarei com você, aí você vai vencer Ai. Porque o Senhor tem poder para confundir o inimigo, para fazer chuva de pedra grande cair na cabeça. O Senhor, se quiser, ele para o sol, ele para o movimento de rotação da terra, ele faz o que ele quiser. Mas você precisa consultar a Deus. Amém? Hoje eu falei com a voz meio monótona assim, não subi, porque eu gosto de gritar, viu, irmão? É porque minha garganta não está boa por causa da gripe. Foi como eu consegui falar nesta manhã. Vamos ficar em pé? Eu queria pedir para vocês virem à frente, para orarmos, para sermos agraciados por Deus, para nós sermos, para a gente conseguir perceber. Você vê que lá no começo com os gibeonitas, Josué, ele percebeu, mas como é que eu vou saber que vocês estão mentindo ou não estão mentindo? Como é que eu vou saber se vocês são de longe mesmo? Ele teve uma dica que não estava bom, mas ele se deixou levar por aparência e entrou numa fria. Então não se deixe enganar, consulte a Deus. Não sentiu paz com o relacionamento, não sentiu paz com as condições, não sentiu paz apesar dos conselhos humanos, porque tinha hora que os espias diziam, não vai ganhar de Ai e não ia ganhar, ou não vai ganhar dos gigantes e ia ganhar. O mais importante era consultar o Senhor, mas não consultava o Senhor, não passava nenhum tempo de oração, nenhum tempo apresentando a Deus. Depois entra numa fria, e sempre no engano tem a cobiça. Muitas vezes eu aconselhei irmãs, eu falei, irmã, não casa com essa pessoa não, você vai entrar numa fria. Mas a irmã queria casar e começou a idealizar aquela pessoa. Falei, não idealiza aquela pessoa não é nada disso que você está falando. Você vai entrar numa fria. Deus está falando comigo, olha, vai com calma, você vai entrar numa fria. E várias vezes as irmãs entraram numa fria, porque casaram com uma pessoa que ela espiritualizava que Deus estava falando, e as pessoas ao redor dizendo, não, Deus não está falando. Não parece que tirou tempo para consultar Deus. E acabou entrando numa fria mesmo com aquele casamento que deu tudo errado, aquela situação que deu tudo errado. Abaixa a sua cabeça onde você está. Vamos orar. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Pode começar a orar a meia voz, pode levantar a sua voz diante do Senhor. Lembra que quando Josué consultava a Deus, ele vencia 5 reis, caía chuva de granizo, o sol parava. Lembra que ele venceu uma confederação de reis muito maior, claro, evidentemente que demorou mais. Ele venceu em um dia aquela batalha militar, mas tiveram muitas outras. Mas por fim ele venceu. Deus disse que ele ia vencer. Mas quando ele não consultou a Deus em Ai, quando ele não consultou para os gibeonitas, e quando ele permitiu os maacatitas, os jerusitas, a ficarem, ele não criou problema nos seus dias, porque ele era muito sério com Deus, mas ele criou problema para a geração futura. A geração futura já tinha a cultura de Canaã preservada em Israel. Israel passaria agora séculos lutando, porque quando via estava de novo adorando os Baalins, estava de novo envolvido nas abominações, estava longe de Deus, do melhor de Deus, da bênção de Deus, do milagre de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da voz de Deus. Não se deixe enganar, consulte a Deus. Não se deixe enganar,
consulte a Deus. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor. Nós queremos uma hipersensibilidade ao Teu Espírito Santo. Quando não for para fazer acordo, quando não for para assinar, quando não for para se relacionar, quando não for para aceitar alguma proposta, porque de alguma forma a gente não tem paz, e a proposta parece muito boa, ela tem uma cobiça ali que faz a gente querer, ela tem uma cobiça ali que nos chama, mas a gente não tem paz, que nós possamos nesta hora não se deixar levar pela cobiça do engano, mas orar e buscar a Tua face, para consultar o Senhor, porque o Senhor quer nos livrar de problemas, de acordos, de contratos, de assinaturas, de compromissos, de situações que, se não nos destruírem, poderão destruir a nossa descendência, como foi o casamento de um filho de Josafá com Atália. Aquele casamento matou todos os filhos de Josafá, todos os netos e todas as netas de Josafá. Todos eles foram mortos por causa de Atália, essa mulher do mal, filha de Acabe e de Jezabel, que matava os profetas, que invocava os Baalins, que estava envolvido com violência, com injustiça, com adoração a demônios. Não estava difícil de Josafá perceber que ele não podia ter esse tipo de casamento na família, mas ele induziu isso, ele não consultou a Deus. Senhor, nesta manhã nós queremos consultar o Senhor e sermos agraciados, queremos ser agraciados para perceber logo que, ainda que nós não saibamos o porquê, nós não temos paz suficiente para selar acordo, e nós não vamos selar acordo, nós não vamos selar compromisso, até buscarmos o Senhor, até consultarmos o Senhor, até sabermos o que o Senhor tem para nós com referência a essa situação. Nós oramos e pedimos a bênção do Senhor no poderoso nome de Jesus. Aonde você está, se você estiver com enfermidade, se for possível, coloque a sua mão nesse lugar do corpo que está enfermo, ou coloca no coração, não tem problema. Nós todos aqui vamos orar. Pai amado, o Senhor é vivo, é real, Teu Espírito Santo está em nós. Colocamos essas enfermidades na presença do Senhor e oramos por cura completa, para que o Senhor seja exaltado, honrado com esta cura, para que o Senhor seja temido e para que seja motivo de testemunho na família e na sociedade, para que outros se convertam e conheçam o Senhor. Apresentamos também situações de desemprego, apresentamos situações familiares, enfermidade na família. Colocamos isso diante do Senhor e oramos pela cura, pelo milagre e pela bênção do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.